Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência referente aos resultados do terceiro trimestre do ano de 2024 da Mobile. Estão presentes hoje conosco os senhores Vitor Noda, diretor-presidente, Marcelo Marques, diretor financeiro e de Relações com Investidores, e Mário Fernandes, diretor de Operações e Sistemas Logísticos. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Informamos também que esta videoconferência será conduzida em português pelo management da companhia e a videoconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Vitor Noda, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Vitor, pode prosseguir. Obrigado. Bom, boa tarde a todo mundo. Como sempre, a nossa ideia aqui, pessoal, é dar um update dos resultados e abrir para as perguntas. Acho que hoje também temos o assunto do closing da transação com a Tokstok, que a gente gostaria também de trazer um pouco de atualização para todo mundo e, novamente, abrir para as perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Então, primeiro, falando dos nossos principais destaques do trimestre, acho que seguimos com a tendência que a gente já vinha observando desde o trimestre passado de crescimento. A gente vem conseguindo acelerar esse crescimento. O GMV nesse trimestre terminou 9,2% acima do ano passado, na casa de 197,4 milhões de reais. Acho que um grande destaque para o crescimento do Marketplace. Então, o nosso canal de Marketplace segue muito acelerado. Crescemos quase 41% versus o ano passado. Aqui tem tanto ganho de share, quanto também novos parceiros, novos canais. Vou trazer mais detalhes. Acho que o grande destaque aqui é a nossa receita líquida, onde a gente cresceu quase 22% em relação ao ano passado, terminando aqui perto dos 151 milhões de reais. A grande diferença entre receita líquida e GMV está no fato de que nós voltamos a reduzir prazo de entrega ao longo do trimestre, e isso teve uma aceleração de reconhecimento de receita versus o que tinha antes, com a volta da Mobililog no modelo completo que a gente vinha sofrendo desde o primeiro trimestre. Tá? Tem também um efeito pontual aqui de AVP, mas o grosso veio desse reconhecimento antecipado. Outra boa notícia, a nossa margem bruta também segue em ascensão. Nós fechamos o trimestre com 44,2%, 1,4 pontos percentuais acima do ano passado. E aí, acho que sobre margem 2 eu vou trazer mais detalhes. Ela também veio acima do ano passado, então também estamos seguindo. E aqui acho que a principal notícia que nós temos foi a normalização do nosso custo logístico em setembro, tá? Com a volta da Mobililog. E margem de contribuição 3, ela veio muito em linha com o que veio no ano passado, na casa de 15,3%, 0,2 pontos percentuais abaixo do ano passado. Aqui a gente teve um efeito pontual em julho, que fez a gente perder eficiência de marketing durante o mês, por dois motivos. Uma foi uma troca da plataforma do e-commerce, principalmente da nossa página de detalhe do produto, e outra foi uma troca do Google Analytics, que é a principal plataforma para track de resultados e que também alimenta os investimentos no Google. Então, isso gerou uma instabilidade, mas que foi corrigida ao longo do próprio mês. E quando a gente olha os resultados mais recentes aqui, falando de setembro e outubro, a gente está com uma perspectiva
muito, muito positiva de margem de contribuição 3. Eu vou trazer mais detalhes também. E aí, com isso, a gente fechou com uma margem EBITDA em 0,9%, negativo. Foram 4,1 pontos percentuais acima do ano passado, então uma evolução muito significativa na rentabilidade da Mobile nesse trimestre. Quando a gente olha a margem ajustada, 0,7%, aqui é descontando o efeito da remuneração de stock options. E, por fim, quando a gente olha o lucro líquido, fechou com 14,9% negativo, também um ganho significativo em relação ao ano passado, 4,8 pontos de margem melhor. Aqui são mais detalhes dos números, a gente não precisa passar por tudo aqui. Eu acho que o principal ponto que eu gostaria de trazer aqui é como a nossa margem de contribuição 3 vem evoluindo com mudanças recentes na nossa estratégia de marketing. Tá? Então, vocês devem se lembrar, no final do ano passado, nós fizemos uma mudança em que a gente conseguiu melhorar a assertividade do investimento de marketing, ou do impacto do investimento de marketing online entre os diferentes canais, principalmente qual era o impacto que tinha nas lojas físicas, e isso permitiu com que a gente acelerasse o investimento de forma mais eficiente do que a gente vinha fazendo antes. E agora, nesses últimos meses, a gente conseguiu, já com essa assertividade, fazer uma otimização muito grande no investimento que a gente tem feito. Tá? Então, se a gente pegar aqui os últimos meses, a gente reduziu muito o investimento em marketing, na casa de 20% a 30%, e conseguimos manter o faturamento geral da Mobile em patamares similares. Então, seguimos crescendo em relação ao ano anterior, mas gerando muito mais margem do que a gente vinha gerando. Tá? Então, a nossa perspectiva aqui futura tem sido muito positiva. Tá? Eu vou passar os outros números nas próximas páginas, acho que a gente pode passar por essa direto. Então, falando aqui desse crescimento e do impacto nos canais. Né? Então, quando a gente olha a visão consolidada, como eu comentei, 9,2% de crescimento de GMV, mas isso teve um comportamento bastante diferente entre os canais. Então, o web shop ele rodou levemente abaixo do ano passado. Aqui ele teve dois impactos, então ele teve um pouco desse impacto de julho com essas turbulências que nós tivemos, mas que foi corrigido ao longo do mês. Porém, em setembro já tem um impacto aqui dessas mudanças que nós fizemos no investimento de marketing, que trouxeram muito resultado em margem de contribuição 3 ao custo de faturamento. Tá? Então, tem sido um canal desafiador para a gente há bastante tempo para manter o crescimento, especialmente dada a competitividade dos marketplaces ao longo desses anos. O web shop ele tem sido cada vez um canal que tem se tornado mais cara a aquisição de cliente, mas dentro da nossa estratégia ele tem desempenhado um papel cada vez mais relevante de construção de marca e de portfólio e fortalecimento do consumidor que também vai para a loja. Tá? Então, vocês vão ver cada vez mais o nosso website com um portfólio de produtos curado, ou pelo menos aquilo que a gente mostra mais para o cliente serão produtos private label, que demonstram a autoridade da Mobile, com uma margem maior e menos ênfase nessa briga por preço. E aí sim, isso a gente deixa para o nosso canal de marketplace, que tem dado muito certo. Como eu comentei, a gente cresceu quase 41% nesse último trimestre em relação ao ano passado. Aqui o crescimento ele veio de forma geral em todas as plataformas, mas especialmente no Mercado Livre, que a gente vem ganhando share lá dentro todos os meses. Isso tanto com a melhoria da integração tecnológica, começamos a escalar o fulfillment do Mercado Livre, agora a gente tem para entrar o coletas, então tem muita coisa acontecendo com potencial positivo de crescimento. E nesse terceiro trimestre, nós tivemos também a entrada na Shopee. A Shopee, que apesar de ter começado aqui a operação em julho, agosto, já está crescendo muito rápido. Tá? A gente enxerga ela com potencial de ser o nosso segundo maior canal em poucos meses. Tá? Esse mês mesmo já está muito forte, então
temos um potencial canal novo aqui que vai continuar direcionando esse crescimento do marketplace. Quando a gente olha o Seller Center, o nosso marketplace, sim, ele demonstrou crescimento, apesar da queda do webshop, então ele vem ganhando share dentro da nossa plataforma do webshop, e isso veio principalmente com novos sellers, tá? E com uma gestão mais próxima deles, conseguindo trazer eles também para as campanhas promocionais que a gente faz aqui dentro. E o canal de lojas, embora quando a gente olha o número fechado tenha tido um crescimento tímido de 0,8%, nós tivemos no período o fechamento de 2 lojas, uma Mega Store em Sorocaba e um Outlet. Quando a gente olha Same Store Sales, a gente veio com um crescimento de 4,8%. É um canal que vem se tornando cada vez mais rentável para a gente. Tá? A gente vem conseguindo reduzir custos, aumentar a taxa de conversão, aumentar a ticket médio, então é um canal com bastante potencial também de crescimento de rentabilidade. Falando aqui das margens, eu já comentei sobre a nossa margem bruta, né, a margem de contribuição 1, ela segue com a tendência bastante positiva aqui, então fechamos com 44,2%, veio mais alta do que veio no ano passado, então tem um grande ganho de margem aqui, segue essa tendência desse ano de aumento de margem, e essa tendência deve continuar, tá? A gente ainda tem iniciativas de ganho de margem da Mobile por conta própria, com a escala do dropshipping, tá? Que ainda tem fornecedores para migrarem, e especialmente o crescimento, uma vez que as sinergias com a Tokstok passem a entrar, isso a gente vai comentar um pouco mais para frente. Quando a gente fala de custos logísticos, quando a gente olha aqui o número fechado, né, ele ainda veio alto, né, ele veio mais alto do que no ano passado, na casa de 13,9%. Se vocês se lembram bem, a gente já tinha tido um incremento significativo no custo logístico a partir de março, abril, com as mudanças que nós tivemos que fazer na Mobilog, né, tivemos um grande parceiro que basicamente quebrou, e aí até a gente conseguir substituir a operação dele, nós tivemos que migrar o volume para terceiros, que são muito mais caros. Nós já conseguimos reestabelecer a Mobilog com um modelo muito mais resiliente, robusto, não mais dependendo de parceiros. E isso já passou a impactar aqui a partir de setembro. Então, quando a gente olha o gráfico na direita, no canto superior, isso fica bastante nítido, né? Como o custo de transporte em setembro já foi significativamente mais baixo do que nos meses anteriores, e essa tendência ela segue daqui para frente, tá? Então a gente espera um impacto bastante significativo na rentabilidade da Mobi, tanto no Q4 quanto nos próximos trimestres. E aí com isso a gente fechou a margem de contribuição 2 quase 25% acima do mesmo período do ano passado. E aí, falando das despesas com marketing e vendas, aqui também seguiu alta, né? Então ela seguiu até um pouco mais alta do que no ano passado, na casa de 15% da receita líquida. Porém, a margem de contribuição gerada muito acima do ano passado, 20% acima do ano passado, 18,5% acima de 2022. Então, uma retomada muito grande dessa margem de contribuição. E aí, como eu comentei, vocês conseguem ver aqui a evolução no mês a mês, como isso vem crescendo bastante. 2024, setembro, né, apesar de ser um mês de baixa sazonalidade para a gente, as mudanças que nós fizemos operacionais aqui dentro trouxeram muita rentabilidade. Então, enquanto em 2023 essa rentabilidade caiu em setembro, em 2024 ela cresceu e cresceu muito, né? A gente rodou aqui na casa de 50% mais rentável do que foi no mesmo período do ano passado. E a perspectiva, como eu comentei, para outubro é de um crescimento ainda maior, tá? Então a gente está bastante otimista aqui com essa evolução de rentabilidade. E aí, falando de custos, a gente está com um custo bastante controlado. O custo com o pessoal, ele veio em linha, né, basicamente flat
em relação ao mesmo período do ano passado, em 11 milhões de reais no trimestre, reduzindo como percentual da receita, então voltou para os patamares de 2022, na casa de 7,5%. Isso se deve a reduções que nós fizemos ao longo do ano e tem conseguido ganhar essa eficiência. E o mesmo acontece nos custos fixos operacionais, né? Quando a gente olha o número fechado, teve uma redução significativa, na casa de 5% em relação ao ano passado, mas aqui teve um efeito, tiveram dois efeitos pontuais positivos para a gente aqui. Um deles foi uma recuperação de créditos de impostos de DIFAL de anos anteriores, na casa de R$ 1 milhão, e teve também um efeito acumulado que, na verdade, são de operações intercompany e só mudou a forma de contabilizar. Então, a gente fez um ajuste nesse trimestre com R$ 1 milhão de impacto negativo em receita e esse R$ 1 milhão com impacto positivo no custo. Então, o efeito de EBITDA é zero, mas ele acaba mudando um pouquinho essa visão aqui de custo fixo, tá? De qualquer forma, a gente veio com essa redução grande e não fosse essa redução, a gente estaria muito flat em relação ao ano anterior também. E o resultado disso é um EBITDA muito melhor que nos períodos anteriores. Então, como eu comentei, a gente fechou com 0,7% negativo, na casa de R$ 1 milhão de EBITDA negativo, comparado aqui com perto de 6 milhões no mesmo período do ano passado. Uma evolução muito grande, que obviamente ela se traduz também para o EBIT e para o lucro líquido. Quando a gente olha aqui a tendência trimestre a trimestre, acho que fica nítido essa evolução, né? Então, mesmo nos períodos aqui do que a gente chama de baixa sazonalidade, a gente conseguiu manter essa rentabilidade bastante controlada, diferente do que foram nos anos anteriores. E agora a gente entra no período de alta sazonalidade, de quarto trimestre e primeiro trimestre, onde a perspectiva é de EBITDA positivo. Tá? Dadas as evoluções que eu comentei que nós tivemos aqui na eficiência do marketing e no crescimento, a recuperação da Moblilog, a gente não tem mais perspectiva de rodar com EBITDA negativo. Tá? Então, a partir de agora, a gente trabalha com a Mobli com EBITDA positivo e vamos agora em busca do EBIT e do lucro líquido. Aí, acho que dentro dessa busca, acho que a grande notícia que nós tivemos nessa semana, né, na sexta-feira, foi o closing da operação com a Tokstok. Como a gente comentou, a gente vê essa operação com um papel fundamental, tanto estratégico para a gente, quanto financeiro, né, com as sinergias que trazem. E aí, eu acho que antes de entrar um pouco nessas sinergias, só relembrando para vocês a estrutura da transação. Então, hoje, pelo menos o cenário mais provável é que a Mobli, os acionistas da Mobli, tenham uma diluição de 12%, que vai para a SPX, e a contrapartida é que a gente assume o controle da Tokstok com 60% das ações, 61% das ações da Tokstok. Tá? Adicional a essa troca de ações, a SPX ela tem um bônus de subscrição, onde ela pode comprar mais ações a R$ 9,00 até um limite de, se eu não me engano, 6%. E é exercível pelos próximos 2 anos. Tá? A SPX passa a ter um lock-up de 2 anos também agora para poder eventualmente vender as ações deles. Quando a gente olha para a dívida, a gente tem 2 formatos de dívida, né? Tem as dívidas com a própria SPX, onde a Tokstok tinha uma dívida corrigida para agora de R$ 122 milhões com a SPX. Essa dívida da Tokstok passa a ser com a Mobli e a Mobli passa a ter uma dívida conversível com a SPX. Tá? E essa dívida ela é conversível a R$ 9,00. Esse preço de conversão ele se ajusta da mesma forma que a dívida, a CDI mais 2, então não existe risco de aumento de diluição ao longo do tempo.
A SPX pode converter essa dívida a qualquer momento, aos R$ 9, ou a Mobile pode também converter a dívida ao final do pagamento da dívida dos bancos. Tá? Então, quando chegar lá na frente, nós temos essa opção também, caso a SPX ainda não tenha convertido a dívida em ações, nós podemos converter eles lá na frente. Tá? E, por fim, tem a renegociação das dívidas bancárias, que foi feita através de uma recuperação extrajudicial da Tokstok. Tá? Então, quando a gente olha aqui os valores das dívidas com os bancos, ele está corrigido na casa de 399 milhões de reais. E aqui, lembrando como é o formato dessa dívida, ela passa a ter uma carência de juros de 1 ano. Então, nenhum juros será pago em 2025 e começa a ser pago só a partir de 2026. E a amortização do principal, ele tem uma carência de 1,8 anos, né, ou quase 2 anos, onde o principal ele passa a ser pago só a partir de janeiro de 2027, e tem um ramp-up dessa amortização. Então, é 5% de amortização em 27, 10% em 28, e depois, basicamente, 14,4% ao ano até 2034. Tá? Esse desenho foi feito de forma a dar tempo mais do que suficiente para a Mobile e Tokstok trabalharem na captura das sinergias, na geração de caixa, e para que no momento que a dívida passe a ter demanda de caixa, a gente consiga servir essa dívida com tranquilidade. Tá? Em paralelo a isso, os bancos também têm o direito de converter a dívida em ações, também ao preço de R$ 9. Tá? E da mesma forma, o preço de R$ 9 também é corrigido a CDI mais 2, assim como a dívida, de forma a não ter variação no potencial de diluição. Tá? A aprovação desse plano de recuperação extrajudicial era a última pendência que nós tínhamos nas condições precedentes para fazer o closing e que foi superada na semana passada, por isso nós fizemos o closing na sexta-feira. Tá? Então, agora já está tudo certo, já passamos por CAD, já tivemos a aprovação na Assembleia de Acionistas da Mobile, já tivemos a homologação do plano de recuperação extrajudicial e agora começa o trabalho de integração dos negócios e captura das sinergias. Aqui o que a gente tentou trazer para vocês é um pouco de como fica ou quais os cenários de potencial diluição para os acionistas atuais da Mobile. Tá? Então, existem, primeiro, 2 cenários aqui do aumento de capital, né, que foi a forma como a gente estruturou a transação. Num cenário mínimo, apenas SPX e o Otávio, que era um dos minoritários da Tokstok, contribuem com as suas ações para o aumento de capital, com as suas ações da Tokstok. Ambos já fizeram isso. Tá? Então, nesse cenário, nós teríamos uma emissão de mais 13,7 milhões de novas ações. E aí, caso eles também ou não resolvam exercer o bônus de subscrição, cujo strike price é R$ 9, né? Hoje ele está bastante distante do que é o preço atual da ação. Caso eles não exerçam, a diluição para os acionistas da Mobile seria na casa de 11,4%. Caso eles exerçam, essa diluição passa de 11,4% para 16,66%. No cenário de máxima diluição no aumento de capital, ou seja, esse é um cenário onde tanto a família do Brule, né, os outros minoritários da Tokstok, quanto todos os minoritários da Mobile também resolvam participar do aumento de capital. E aqui lembrando que esse aumento de capital está acontecendo ao preço de R$ 4, um pouco acima de 4, né? Então, comparando aqui com o preço da ação, também é um aumento significativo. E aí, caso ninguém exerça o bônus de subscrição, essa diluição seria na casa de 34,7%, ou se todos exercerem, iria para 45%. Hoje, o cenário que se desenha e o mais provável, pelo menos nesse curto médio prazo, é o cenário com a menor diluição. Então, hoje, o cenário que se desenha é um cenário com 11,4% de diluição aos acionistas atuais da Mobile, onde a gente traz a Tokstok para dentro do grupo, incorporando aqui
na casa de R$ 1 bilhão em faturamento, com 55% de margem bruta e EBITDA positivo. Tá? Então, acaba sendo uma transação muito vantajosa para a Mobile. E, além disso, né, ou, na verdade, essa transação ela possibilita a captura de muitas sinergias que foram mapeadas aqui em trabalho conjunto da consultoria Bain & Company com o Itaú e a 8 mãos com as empresas também, olhando para todas as potenciais grandes linhas. Tá? Então, a gente enxerga que uma boa parte dessas sinergias a gente consegue capturar ainda nos primeiros 6 meses, outra parte relevante dentro de 1 ano, e aí sobrando um pedaço que dependa mais de tecnologia ou mudanças mais significativas na estrutura a partir de 1 ano. Tá? Quando a gente olha para as coisas mais de curto prazo, tem tanto a otimização da estrutura administrativa, mas principalmente provedores de serviços, né, de terceiros, então contratos com terceiros, custos com licenças de tecnologia, e aí principalmente redução de custo de mercadoria vendida, aqui através de negociações, através da implementação do beneficiamento da Mobile para a Tokstok e também de ganhos com incentivos fiscais. Temos a redução de centros de distribuição e tem também redução com custos de frete e uso da Mobile Log para a Tokstok e da estrutura da Tokstok hoje com entrepostos espalhados pelo país para a Mobile. Quando a gente olha já no segundo bloco, a gente começa a capturar os ganhos com importações, onde a Mobile faz a importação direta e com o escritório na China, com muita oportunidade de redução de custo, porém, até o produto chegar, né, até essas compras serem feitas, o produto chegar no Brasil e ter um impacto de fato no resultado, vai levar mais de 6 meses. Tem a própria unificação completa da logística, que vai depender um pouco de tecnologia, a otimização da infraestrutura de tecnologia, então os servidores e toda a parte de otimização de site, uma vez integrado, vai ter redução de custo para os dois lados. E tem a implementação de uma estratégia de marketplace para a Tokstok. Vai ser uma estratégia bastante diferente da Mobile, muito mais focada em produtos específicos, em condições específicas, mas que passa a ser um canal novo para a gente também a partir do ano que vem. E aí, olhando mais para frente, aqueles projetos que dependam mais de integração de tecnologia ou de mudanças significativas nas integrações com fornecedores ou de estudos mais profundos, esses passam a serem capturados a partir de 1 ano para frente. Tá? E aí, quando a gente olha a empresa combinada, né, a gente vê efeitos positivos aqui em todas as linhas, né, ou em todo o P&L da nova empresa. Então, a gente está falando aqui de uma Mobile que teve uma margem bruta no período de 2019 a 2023 de 41%, hoje está na casa dos 44%, como eu mostrei. A Tokstok, em 2023, foi na casa de 51%, hoje já está até mais alto. Só com isso aqui a gente já vai ter um ganho significativo na margem bruta da empresa combinada. A mesma coisa para a logística, né? Então, uma melhoria muito alta no índice, e o mesmo para marketing. Quando a gente olha o EBITDA da Tokstok em 2023, ele foi negativo porque teve mais de 100 milhões de reais de efeitos one-off. Tá? Então, aqui, seja por reconhecimento de dívida com a Domus, seja por write-off de projetos de tecnologia, seja pelo fechamento de lojas, mas quando a gente olha para 2024, já é uma empresa de EBITDA positivo e que, mesmo com a empresa combinada, também a gente já parte de EBITDA positivo desde o dia 0. Tá? Então, acho que esse vai ser um efeito bastante significativo do que vocês vão enxergar daqui para frente. Então, acho que essa era a atualização que nós tínhamos, pessoal. Então, só para enfatizar,
nós já começamos o trabalho de integração, então desde ontem, segunda-feira, nós estamos juntando os times, alinhando a comunicação com todo mundo, já definimos um novo organograma da liderança e agora isso passa para os times definirem processos e começarem agora a trabalhar tanto no orçamento do ano que vem quanto no plano de captura das sinergias, e a ideia é acelerar o máximo possível isso para que o quanto antes a gente já esteja com a empresa combinada gerando caixa e começando a acumular essa gordura para quando a dívida chegar em 2026, 2027. Com isso, eu agradeço todo mundo e abro para perguntas. Obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione o botão Raise Hand, levantar a mão. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte o mesmo botão para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Ao ser autorizado a falar, libere seu microfone. Dando início, a nossa primeira pergunta vem do Alexandre Namioka, Morgan Stanley. Alexandre, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Alexandre, pode prosseguir, por favor. Oi, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim. Acho que sim, agora perfeito. Boa tarde, pessoal. Do meu lado, eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é referente ao footprint de lojas. A gente sabe que a Tokstok também tem bastante loja. Eu queria entender um pouco mais como que está a cabeça de vocês referente a esse footprint, quanto de espaço talvez vocês veem de voltar a abrir lojas, tanto da Tokstok, talvez, e do formato da Mob também, a partir do ano que vem. E a segunda pergunta, referente às sinergias, eu acho que ficou bem claro dessa apresentação, e mesmo da última apresentação que vocês fizeram para falar do deal. Eu queria entender um pouco mais se vocês têm, talvez, algum espaço, talvez, para reinvestir parte dessas sinergias de volta em competitividade para a Mob. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Então, vou responder sua pergunta aqui. Primeiro, em relação ao footprint. Então, lembrando os grandes números, né? A gente vai partir aqui de, se não me engano, 67 lojas. São 50 da Tokstok, espalhadas pelo Brasil inteiro, e 17 da Mobile. Quando a gente olha aqui, a sua pergunta, putz, no próximo ano vai mudar, vai aumentar? Eu acho que não temos perspectiva de aumentar o footprint de lojas no curto prazo. Tá? Esse curto prazo ele vai estar muito focado na captura de sinergias, menos em investimentos, especialmente investimento de loja, que ele requer um payback que leva de 3 a 4 anos aqui. Então, não é isso que a gente vai focar agora, mas existe sim bastante oportunidade, inclusive de potencialmente, dentro das áreas que já existem de Mobile e Tokstok, de criar lojas compartilhadas, tá? Então, já iniciamos até uma discussão de levar o outlet da Tokstok, hoje que está na loja de Pompeia, para uma das lojas da Mobile e dividir essa loja em duas. Então, esse tipo de mudança vai ter, mas sempre com o intuito de ganhar eficiência, ainda não com o intuito de expansão de malha, tá? Isso vai acontecer uma vez que a empresa já esteja em serviço da dívida. Então, a sua segunda pergunta, imagino quando você fala aumentar a competitividade da Mobile, investir em competitividade, imagino que seja reinvestir em acelerar o crescimento, principalmente com marketing, né? Então, a ideia é que, vamos lá, a gente siga o crescimento, né? Esse ano tem tido um crescimento bom, a Mobile, a gente está nos aproximando dos 2 dígitos, esse último trimestre foi 20% de crescimento ou mais, então isso tem acontecido. A gente vai sim fazer investimentos para crescimento. Agora, a nossa ideia é mudar um pouco também da característica dos investimentos. Tá? Então, a gente tem buscado, de um lado, muito mais eficiência nas campanhas online que a gente tem feito e tem funcionado. Isso vai refletir já no resultado de Q4 para frente. Mas
ao mesmo tempo, a gente começa a olhar por um investimento na construção de marca da Mob, tá? Dentro dessa nossa estratégia de sair, como eu comentei, da guerra de preços, da dependência, né, de ter produtos baratos, subsídios de frete e tudo mais, e cada vez mais por uma marca que seja valorizada pelo consumidor, tenha uma preferência do consumidor pela marca, que ele, inclusive, esteja disposto a pagar mais por isso. A gente entende que isso tudo depende de uma construção de marca, que ela começa desde de trás com o desenvolvimento de um portfólio de produtos coerente, com autoridade, uma experiência de loja que reflita isso, tanto no website quanto na loja física, e também um investimento de marketing voltado para essa construção de marca. Então, é isso que a gente vai fazer nos próximos meses. Perfeito, ficou super claro. Obrigado, Vitor. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Gostaria de reforçar que, caso tenham alguma pergunta, pressione o botão Raise Hand, levantar a mão, na parte inferior da tela. Bom, Eu vi aqui que tem duas perguntas no Q&A por escrito, eu posso responder elas, tá? Se tiver pergunta oral. perfeito. O senhor Alexandre Namioka, ele levantou a mão solicitando novamente. Então, senhor Alexandre, enviaremos o comando para habilitar seu áudio. Peço que aceite, por favor. Perfeito. Não, obrigado de novo. Só fazendo um follow-up também, especificamente, Vitor, acho que na sua segunda resposta você tinha comentado que a gente já devia, acho que, enxergar alguns dos benefícios desse investimento em marketing agora nesse 4Q aqui, né? Só talvez pegar uma cor rápida aqui do que vocês já estão vendo de performance agora, principalmente para novembro, né? Quando a gente olha alguns dados de indústria, parece que a indústria tá dando uma boa acelerada, né? Então eu queria pegar como que vocês especificamente estão vendo. Tá. Então vamos lá. Quando a gente olha a indústria, assim, eu não diria que está tendo uma grande acelerada. Na verdade, tem tido uma falta de matéria-prima, especialmente com o aumento do dólar. Então, com o aumento do dólar, tanto a demanda por exportação aumenta e muitos fornecedores direcionam, principalmente fornecedores de matéria-prima, eles direcionam seu volume para fora e acaba encarecendo muito o mercado local. Então, o que a gente tem sentido bastante na verdade, os fornecedores nossos, fabricantes de móveis, com dificuldade de conseguir matéria-prima, porque esse volume está dedicado para fora e quando conseguem está num custo maior, tá? Então, esse tem sido o grande desafio da indústria aqui. De qualquer forma, para a gente, outubro foi um mês muito bom, tá? Especialmente de margem de contribuição. Novembro não tem sido diferente, então tem sido meses recordes para a gente, com um ganho bastante significativo. Então, a gente está conscientemente testando esse trade-off entre receita e margem, tendendo mais para margem. Isso tem funcionado bem, tem aumentado muito a rentabilidade para móvel, por isso que eu comentei que a gente está bastante otimista de rodar com o EBITDA positivo daqui para frente, tá? Então, para a gente tem sido, por enquanto, um trimestre bastante promissor. Perfeito, super claro. Muitíssimo obrigado, Vitor. Imagina, eu que agradeço. Perfeito. Eu passo a palavra agora ao senhor Vitor Noda para responder as perguntas por escrito. Tá bom. Uma pergunta aqui da Sava Gestão.
a primeira pergunta, ela comenta que a margem de contribuição 3, na verdade, vem caindo, ela era 17% no início de 2023. Então, acho que aqui temos alguns pontos que foram acontecendo ao longo desse período, é importante a gente lembrar. Então, o primeiro deles foi que no final de 23, nós conscientemente aceleramos o investimento em marketing, então diminuímos a margem de contribuição 3 percentual, mas aumentamos muito a margem de contribuição 3 em termos absolutos. Tá? Então, acho que diferente do entendimento da Sava, se você olhar o quanto nós geramos de margem de contribuição 3 em reais, esse ano ele já foi 20% acima do que foi no ano passado. Então é muito acima, não é pouco. Tá? De qualquer forma, acho que esse foi um dos efeitos. O segundo efeito que impactou no segundo trimestre de 24 e no terceiro trimestre de 24 era a questão logística, né? Que nós estávamos rodando com custo de transporte bem mais alto do que é o nosso comum, na casa de 11, 11,5%, quando o comum era para ser entre 8% e 9%. Tá? Então a gente está falando aqui de 2 pontos e meio de margem que foram temporariamente impactados e já foram recuperados. Tá? Então, quando a gente olha aqui para a redução e a otimização de marketing que nós fizemos a partir de setembro e para a redução do custo logístico, a gente já recuperou a Mobilog, está falando aqui de mais de 3 pontos de ganho de margem que já acontece aqui. Então, a gente passa a ficar acima em margem de contribuição 3, tanto em termos percentuais da receita, quanto em termos absolutos, em reais. Tá? E a segunda pergunta da Sava Gestão é qual é o bottom line por canal, né? Dado que estamos crescendo no marketplace e caindo nos outros, como isso é em termos de rentabilidade final. Então, só lembrando, a gente está crescendo no marketplace, crescendo em lojas, crescendo no seller center. O único canal que está caindo é o webshop, e na verdade essa queda do webshop era justamente porque o webshop estava se mostrando o canal menos rentável. Tá? Então, ela é uma causa direta da nossa busca por rentabilidade e ajuste nos investimentos em marketing. Tá? Quando eu olho a rentabilidade bottom line por canal, o nosso canal mais rentável é a loja física. Ela vem, então assim, a loja física é um canal para a gente de EBITDA positivo há bastante tempo, tá? É um canal que tem uma taxa de conversão de quase 20% nas lojas. Isso permite com que a gente tenha muita eficiência de loja. Hoje, 50% que a gente vende nas lojas não é um produto que está nem exposto na loja, nem tem estoque na loja, ou seja, o cliente está comprando dentro da loja via a plataforma digital. Então, a nossa loja é um canal bastante eficiente e, por isso, a nossa ênfase em fortalecer esse canal. O canal de marketplace, para a gente, ele é um canal bom de escalar, porque o custo de marketing ele é estável, né? Ele é na casa de 13%, 14% da receita líquida, não importa quanto aumente, porém é um canal de margem bruta mais baixa, porque ele depende muito de campanhas de desconto e subsídios, tá? Mas ele acaba sendo um canal rentável por essa combinação. E o canal do webshop é um canal que a gente consegue controlar muito a rentabilidade. O desafio do canal do webshop, então é o canal com a nossa maior margem bruta, mas é um canal com custo de marketing elevado também, e aí a gente consegue, como eu comecei, a gente consegue controlar. Então, se a gente buscar um crescimento desse canal, a gente vai trabalhar com uma eficiência de marketing pior, impactando na margem percentual. E se a gente quiser aumentar a margem percentual, a gente consegue trabalhar com investimento em marketing menor. E aí, o trabalho constante aqui dentro do webshop é achar o ponto ótimo, onde a margem de contribuição 3, em termos absolutos, em reais, é a maior possível. Esse é o trabalho que a gente tem feito e tem dado bom resultado nesses últimos meses. Por gentileza, poderiam comentar se o fato de a Tokstok não poder ser totalmente incorporada e permanecer com acionistas minoritários, as sinergias poderiam ser mais difíceis de serem obtidas? Pergunta do Marcelo Cabral. Marcelo, não. Então, a Mobile assume controle da Tokstok, mesmo num cenário em que a gente tenha 61% e não 100% da Tokstok. A gestão é toda nossa, tá? Então, os
administradores da Mobile passarão a ser os administradores da Tokstok também, com controle total e absoluto para as integrações e captura das sinergias, tá? Então, não existe nenhum impacto do fato da gente ter menos de 100% nessa captura, tá? E acho que com isso a gente respondeu todas as perguntas que tem aqui. Obrigado a todos pelas perguntas. Eu gostaria de manter a palavra com o senhor Vitor Noda para as considerações finais da companhia. Perfeito. Então, mais uma vez, agradecer a atenção de vocês. Eu acho que nós estamos vindo nesse trimestre com um otimismo até maior do que a gente vinha já mostrando esse ano, né? Esse ano a gente vem mostrando um resultado cada vez melhor, mas acho que esse trimestre e principalmente essas mudanças mais recentes aqui de setembro, outubro e até agora novembro nos deixam bastante otimistas com o futuro da empresa e especialmente agora com a transação concluída com a Tokstok. Muito trabalho pela frente para essa integração dos negócios e a captura das sinergias, mas ao mesmo tempo muita oportunidade para rapidamente termos um negócio não só numa escala muito maior do que era a Mobile sozinha, né? A gente está falando aqui de quase o triplo do tamanho, mas também um negócio muito mais rentável na empresa combinada, tá? Então, teremos bastante trabalho, bastante novidade para trazer para vocês nos próximos calls de resultado, mas certamente bastante otimistas com o que vem pela frente. Então, agradeço a confiança de todo mundo que tem estado com a gente esse tempo todo e, mais uma vez, agradeço a participação de vocês hoje. Obrigado. A videoconferência da Mobile está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham todos uma excelente tarde.